satisfação de receber ao vivo nos estúdios da Educadora, na manhã desta quinta-feira, o promotor aqui da comarca de Itaió, Dr. Leandro Garcia Machado, para falar sobre os assuntos, sobre alguns assuntos relacionados ao Ministério Público, mas também um assunto em específico, que é esse período de propaganda eleitoral, esse período de eleições que nós estamos entrando, e o doutor Leandro está aqui também para trazer alguns esclarecimentos. Mas antes de nós falarmos neste assunto em específico, nós que conversaremos quinzenalmente aqui nos estúdios da Educadora, doutor Leandro, como que foi essa última semana aqui de trabalho do Ministério Público na comarca de Itaió? Obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Educadora. Obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade aqui de conversar com a comunidade de Itaió e da região. Tivemos uma semana aí bastante atribulada, sim. No início da semana aí tivemos a soltura do cidadão aí que já foi denunciado diversas vezes pelo Ministério Público, prática aí de crimes reiterados. Estou falando do Amauri Maurício, foi solto essa semana aí, ele tinha sido preso recentemente 2 vezes, assim, em intervalo aí de 15 dias, e o magistrado fixou fiança, mas ele não passou aí quase 3 semanas, não pagou a fiança, e nesses casos aí é comum se revogar essa fiança e se permitir a soltura, independentemente do pagamento. Mas a gente já fez, a gente pode deixar a população tranquila, já fizemos pedido de prisão preventiva desse cidadão por conta dessa reiteração criminosa e estamos aguardando. Por enquanto os pedidos foram feitos, não foram deferidos aqui pelo juiz de Itaió, mas já recorremos e estamos confiantes que o tribunal deve reformar essas decisões aí e em breve aí queremos conseguir prendê-lo aí preventivamente para deixar a população mais segura. Uma boa notícia, o Gregório Migliorini, que praticou um homicídio também grave, aí, com requintes de crueldade, pediu liberdade provisória e, nesse caso, o juiz da comarca entendeu que não era o caso e manteve a prisão preventiva dele. Deve ser feita em breve também a audiência de instrução de julgamento. Fizemos a denúncia contra o Ney Márcio, também praticou um outro crime gravíssimo, um estupro de uma senhora de 59 anos, por 3 vezes durante uma madrugada e ainda roubou ela. Então fizemos a denúncia essa semana e deve, se condenado, se confirmada aí a denúncia do Ministério Público, deve pegar aí pelo menos 13 anos de cadeia, que é o que a gente espera. E está preso também preventivamente, infelizmente. Tivemos também a condenação do Clair Gabriel, também outro meliante aí conhecido da comunidade de Itaió. Semana movimentada, Movimentada, Então, fizemos alertas aí também aos prefeitos na questão eleitoral, que é o tema de hoje aqui da nossa conversa. São sobre condutas vedadas. Nos manifestamos contra um pedido da Prefeitura de Itaió de divulgação da 24ª Festival de Esquetes. Nesse período eleitoral não pode fazer propaganda institucional de nenhuma maneira, Então, até para os ouvintes saberem, não estranharem, quando não verem mais informações aí provenientes do poder público, é porque realmente está vedado. Não pode mais divulgar nenhum tipo de ação ou programa social através de propaganda institucional. Propaganda espontânea, rádio, da TV, que quer informar a população, isso é permitido. O que não pode é o poder público pagar por isso durante esse período eleitoral de 3 meses. Tá certo. Então a gente, aproveitando que estamos nesse embalo das propagandas e nesse período de eleições, nós estamos então com algumas situações, como o próprio promotor, doutor Leandro já citou, algumas situações vedadas. Mas para o pessoal entender em casa o que diferencia cada situação, doutor, quando que começa o período de propagandas nessas eleições, na verdade, e o que pode e o que não pode nesse período? Tá, muito bem. Assim, o ano da eleição, ele tem um calendário eleitoral, com diversas atividades que são realizadas. Então, assim, já tivemos agora, semana passada, diversas convenções partidárias. Então, assim, algumas atividades políticas são permitidas, mas a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral mesmo, vai começar dia 16 de agosto. Isso foi uma mudança nesse ano, antigamente era a partir do dia 6 de julho, então ela foi encurtada aí aproximadamente 40 dias, 45 dias.
Isso por uma razão muito simples, né? Como todo mundo já deve também saber, a partir desse ano foi proibido o financiamento de campanhas por empresas, pessoas jurídicas, né? Então só pessoas físicas podem fazer doações. Então a ideia do legislador é encurtar o tempo de campanha para que tivesse menos despesa, porque a tendência agora é ter um financiamento menor, né? Então não vai ter tanto dinheiro assim para os candidatos poderem gastar nas campanhas, né? Então se encurtou esse período. A partir do dia 16 está liberado. Até lá, algumas atividades são permitidas, né? Então é permitido os pré-candidatos, né, se apresentarem como tais, podem até já adiantar que pretendem se candidatar, podem falar das suas qualidades, falar de algum projeto e tal. Agora, isso tudo num contexto em que ele não peça voto. Não pode pedir voto. Se de alguma forma, ainda que veja bem, pedido explícito e gramatical não é a mesma coisa, né? Ele não precisa dizer, pedir o voto, né? Dependendo da circunstância, da forma como ele se coloca e tal. Se ele pede, por exemplo, ele não precisa pedir voto, mas se ele pede apoio para as eleições, naturalmente ele está pedindo o voto, né? Implicitamente está pedindo. Então, nesse caso, pode caracterizar uma propaganda antecipada, não é permitido. Então, ele pode divulgar os parlamentares que são candidatos à reeleição, né? Podem divulgar os seus atos partidários, né? Seu posicionamento pessoal sobre questões políticas, tudo. Isso tudo dentro de debates, inclusive através das mídias, da imprensa, né? Desde que a imprensa daí observe um critério de isonomia. Então, se entrevistar um pré-candidato de um partido, tem que entrevistar o pré-candidato de outro partido, né? Então, isso tudo pode ser permitido. Mas quem desrespeitar isso está sujeito a uma multa, né, de 5 até 25 mil reais. Então, o que eu tenho que falar, tanto na pré-campanha quanto na campanha exatamente, o mais importante é o seguinte: ficou em dúvida? Não faça. Porque eu tenho um professor meu da faculdade que dizia isso: entre o preto e o branco, nós temos dezenas, centenas de tonalidades de cinza. Então, assim, nessa zona cinzenta, às vezes é difícil a gente antecipar, olha, pode, não pode. Vai depender muito das circunstâncias. Então, uma pessoa, o candidato ou o apoiador, está em dúvida, não faça, para evitar uma complicação. Tá certo. E no período de eleições, doutor, depois que começa, depois do dia 16, também, o que pode e o que não pode? Então, aí tivemos também bastante mudanças aí nesse ano, né, de eleições, né? Uma delas diz respeito ao anúncio do candidato a vice na chapa, né, das eleições majoritárias, eleição para prefeito e vice-prefeito. Né? A gente costuma só, às vezes, conhecer o vice-prefeito quando o prefeito, por algum motivo, é impedido, né? Ou é cassado, ou vem a falecer, ou renuncia ao mandato. Aí todo mundo se surpreende: oh, mas esse é o vice, mas eu não gosto dele, não quero dele. Agora, recentemente, temos manifestações no Brasil inteiro aí contra a presidência do vice-presidente, Michel Temer. Né? Então, assim, quem votou no candidato titular está votando também no vice. Né? Então, para evitar isso também, a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral, determinou que a partir desse ano o nome do vice apareça em todas as propagandas, né, com uma proporção igual a 30% do tamanho do nome que é veiculado do titular. Até a eleição passada, essa proporção era de 10%. Então era muito pequeno. Então as pessoas às vezes não viam quem era o vice. Então agora 30% tem que aparecer lá. Bens particulares, né? Antes a gente podia ter faixas, cartazes, placas, pinturas, até 4 metros quadrados. Não pode mais. Tá? Bens particulares, as pessoas costumavam botar no seu terreno uma placa do seu candidato ali, uma faixa. Não pode mais. Agora só pode colocar em bens particulares, nas suas casas, adesivos e papéis de até só meio metro quadrado. Tá? Então, e assim, ó, não queiram dar uma de malandro, botar 20 adesivos um colado do lado do outro. Isso aí vai configurar a violação da lei eleitoral. Não pode. Vai ser um adesivo, um papel ali, até meio metro quadrado. E não pode ser pago. Ela tem que ser espontânea, tem que ser gratuita. Outdoor não pode, já desde 2006, né, já era a mesma coisa. Na rua, era comum a gente ver cavaletes, bonecos também, cartazes, mesas, bandeiras. Agora só pode mesa e bandeira. E bandeira também foi padronizada aquele tamanho padrão, né, de bandeira que a gente costuma ver no Brasil, de Santa Catarina. É 1 metro por 1,30 m, né, mais ou menos essas dimensões. E longe das esquinas, para não atrapalhar o tráfego. Né? Então vamos evitar isso aí. Outra questão, internet, muito importante as pessoas saberem. A internet está livre a divulgação de propagandas, mas também tem que ser espontânea, gratuita, né? Ninguém pode cobrar para colocar no seu site, no seu blog, alguma informação de candidato. Tá?
E é vedado veicular propaganda em site de pessoa jurídica ou órgão público. Então, as empresas aqui do município, né, na comarca, que tem algum candidato, vão apoiar alguém, não façam isso em seu site, né, da empresa, né, o site do órgão. Por fim, aí, caminhadas, né, passeatas, isso também é livre, né, só tem que observar carro de som, essas coisas, distância de pelo menos 200 metros aí dos órgãos públicos, escolas, hospitais, né, igrejas. Isso daí foi o que nós tivemos aí de mudança, né. Agora temos algumas vedações aí, Jefferson, né, assim, que as pessoas têm que estar atentas também. Bens públicos, não pode ter propaganda, não pode. Então, assim, postes, sinaleira, placas de sinalização de trânsito, pontes, passarela, nada disso aí vai poder ser vinculado a nenhum tipo de propaganda, né? Inclusive no interior de estabelecimentos que são privados, mas têm acesso coletivo. Então, os clubes, cinemas, igrejas, lojas, ginásios, isso mesmo que seja um bem particular, não pode, por quê? Porque tem acesso coletivo. Então não pode ser vinculado a propaganda no interior desse estabelecimento. Showmício já não era permitido, telemarketing também não. Então se alguém aí receber por telefone pedido de voto de alguém, anota o telefone dessa pessoa que ligou, anota o nome do candidato, pergunta quem está falando, se possível até grava a conversa. Hoje a gente tem recurso aí do celular, qualquer celular faz gravação. Grava essa conversa e leva o conhecimento do nosso Ministério Público, que a gente vai tomar providências. E aqueles brindes também continuam proibidos. Não pode. Camiseta, boné, cesta básica, nada disso aí. Isso tudo, inclusive, caracteriza a corrupção eleitoral, um crime. Então, o candidato e o eleitor, né, o candidato que ofereceu, o eleitor que aceitar, os dois estão praticando o crime. Então, fiquem atentos aí para não se complicarem. A gente vai fazer operações aí com frequência, vamos ficar na rua, né, no Ministério Público, já conversei com a Polícia Civil, vou conversar com a Polícia Militar também, com a Capitão Oliveira, para nós fazermos ações aí periódicas e se flagrarmos pessoas, né, fazendo troca de votos por benefícios, por qualquer tipo de bem, vai ser preso em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia. Isso é importante também, doutor, enfim, as denúncias da própria população, né? Não ver e deixar passar, fazer vista grossa. É importante a denúncia também vinda da comunidade. Com certeza, né? O processo eleitoral é o berço da democracia. Então, se nós queremos combater a corrupção, isso é uma reclamação de toda a população. A gente vê isso nas manifestações, né, de rua que assistimos recentemente. O momento de combater isso é agora. Agora é o nascedouro. Né? Então, se a população vê essa troca de favores entre candidato e eleitor, registre isso, tente registrar, porque a gente precisa provar isso, né? Então, com foto, com imagens, né, com filmar, né, testemunhas, e traga o nosso conhecimento, para que a gente possa combater agora já no nascedouro. Né? Doutor, eu vou aproveitar aqui, até vou pular uma pergunta, mas depois a gente vai voltar para a nossa terceira questão. Mas aproveitando sobre essa questão das denúncias, como é o trabalho do promotor, então, quando chega uma irregularidade à sua mesa? Não, a gente tem que apurar, né? A gente tem que apurar. Agora, naturalmente, como eu falei, temos que ter elementos de prova, né? É muito comum as pessoas, às vezes, ligarem, né, tentar por telefone, olha, está acontecendo uma fraude aqui, uma fraude ali, né? E isso, para nós, é muito difícil daí apurar. Né? Então, assim, é bom que a pessoa está diante de uma fraude, ela mesma já pode fazer o registro disso, né? Como eu falei, fotografar, filmar, chamar alguém para testemunhar junto com ela aquilo, né? E aí trazer o nosso conhecimento, né? Porque também esse denuncismo anônimo é complicado a gente apurar, porque às vezes a pessoa está só fazendo uma denúncia falsa, né? Aí movimenta toda a máquina do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, chega lá assim, tipo, né, não tem nada, e às vezes a pessoa que denunciou de má fé, para justamente desviar o nosso trabalho para um campo, quando ela mesma está fazendo alguma fraude, cometendo uma irregularidade do outro lado da cidade. Né? Então a gente vai evitar, né, atender esse tipo de denúncias quando não tem nenhum elemento. A gente vai apurar sim, mas desde que a pessoa traga alguma coisa concreta para que a gente possa iniciar uma investigação e uma apuração. Tá certo. Doutor Leandro, a gente está falando sobre a questão das eleições, mas que tipo de punição, por exemplo, os candidatos eles podem sofrer por não cumprirem requisitos para poderem concorrer? O que eles podem sofrer com isso? Basicamente, o registro da candidatura vai ser negado. Eles vão apresentar para registro até o dia 5 de agosto, e aí se examina, né, as condições de elegibilidade, né, que estão
maioridade, não pode ter ficha suja, né? Se tiver alguma condenação aí, prática de determinados crimes, improbidade administrativa, vai ter o registro negado. Pessoa que não obedeceu o prazo para se desincompatibilizar, quem é ocupante de cargo público, dependendo do cargo que pleitear, vai ter um período ali para ser desincompatibilizado, também vai ter negado o seu registro da candidatura. Tá certo. E questão de mídia também é muito importante, né? Um apresentador de televisão, por exemplo, também tem que passar por esse tipo de processo, né? As pessoas, os artistas de modo geral, eles podem continuar exercendo a sua atividade, então um cantor, um apresentador, só que não pode fazer isso nos meios de comunicação. No meio de comunicação está vedado. Então um radialista, um apresentador de um jornal de TV, não pode continuar exercendo o seu trabalho, né, nesse período eleitoral. Outras atividades artísticas, né, a pessoa é ator de teatro, é ator de TV, né, pode realizar, agora desde que não misture no seu ofício ali, no seu trabalho, política com arte. Né? Então, a gente vai lá, vai fazer uma apresentação, um show de humor, ele é candidato, pode fazer o seu show de humor, mas não pode durante o show pedir votos para a plateia, porque ele está misturando a arte com política. Tá ok. Doutor Leandro, enfim, quais são os fatos, né, que um promotor mais atende ou recebe após a eleição, né? A questão dos pedidos de impugnação, reclamações, enfim, o que é mais comum? Olha, depois da eleição a gente recebe muita denúncia de boca de urna, que ocorreu no dia da eleição, né? Também é crime, né? Quem fizer isso, qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição é crime. Aquilo que a gente chama de derrama, também é um crime e é muito comum no dia da eleição as pessoas jogarem santinhos na rua, próximo dos locais de votação. Né? Isso também a gente recebe muita reclamação. Já é um belo motivo para não votar no cidadão. Né? Exatamente. O cidadão que faz esse tipo de porquice, né? Jogar lixo no chão, né? Papel no chão, é um candidato que certamente não merece a confiança do eleitor. Né? E questões envolvendo transporte, né? Transporte e alimentação de eleitor. Né? A gente sabe que é muito comum. O candidato oferece transporte para trazer o eleitor até o local de votação e depois levá-lo de volta para a sua comunidade, principalmente em locais mais afastados, zona rural. Não pode, isso é crime também. A gente recebe muita reclamação e tudo isso vai ser apurado. O dia da eleição é um dia muito conturbado, né, para nós que trabalhamos na fiscalização da eleição por conta disso. Né? Enquanto muitas pessoas estão fazendo festa, estão em momento de alegria, para nós ali é um momento de bastante trabalho, né? A gente poder coibir esse tipo de prática aí que acaba comprometendo, né, a lisura do processo eleitoral. Tá certo. Doutor Leandro, a gente quer agradecer mais uma vez aqui sua participação, né? Quinzenalmente o doutor Leandro estará conosco aqui trazendo informações sobre vários assuntos relacionados, obviamente, né, ao trabalho do Ministério Público. Daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, o doutor volta com outro assunto e com certeza é sempre uma satisfação recebê-lo, doutor. A gente agradece e vamos trabalhando em conjunto aí para bem informar a comunidade taioense, da nossa comarca, na verdade. Obrigado. Tá bom, obrigado mais uma vez, na satisfação. E eu quero deixar aqui, Gerson, um apelo aí para a população da comarca de Taió, Mirindô, Salete, de Rio do Campo, inclusive, que abrange a nossa zona eleitoral aqui. Né? Preste muita atenção, né, no que os candidatos vão dizer. Esse é o momento de você fazer a escolha certa. Né? Depois é difícil depois ficar reclamando, né? Depois é difícil tirar. Né? Você elege uma pessoa errada, depois é difícil tirar. Então, assim, não venda o seu voto, não troque ele por pequenas vantagens, não troque ele por nada, vote com a sua consciência. Né? Examine as propostas, veja quem é comprometido com você, com a causa pública, com a sua comunidade, né? Com o bem coletivo. Né? Porque essas pessoas aí comprometidas com esses valores é que vão poder fazer mudanças aí nos próximos 4 anos.